dos nossos objetivos, que é a felicidade. E com isso a gente está montando toda quinta-feira vários temas que possam estar ajudando a melhorar a nossa vida. Então, um desses temas que acabei me propondo a pesquisar é exatamente a psicopatologia da inveja. E também, né, o porquê você deve deixar de se comparar com outras pessoas. Então, acredito que esse não é um problema que só eu tenho. Eu acho que praticamente todo mundo tem esse problema de estar se comparando demais com as pessoas, de pensar demais nas pessoas e ser igual a elas. Então, a gente vai entender melhor sobre esse assunto. Bom, primeiramente, a gente tem que começar com significados. O que quer dizer psico e patologia, né? Psico, no dicionário, é um elemento de composição de palavras que traz consigo a ideia de mente ou espírito. Até aí é fácil, né? O significado. Já a patologia, ela é um ramo de estudo da medicina. A patologia, ela estuda doenças, então ela vai estudar a causa de uma doença, o sintoma de uma doença, qual que é a alteração do organismo que essa doença faz. Então, quando eu chego aqui para vocês e falo que a gente vai estudar a psicopatologia da inveja, automaticamente eu já estou colocando a inveja como uma doença, a qual a gente vai estudar, então, a causa, os sintomas, as alterações no organismo. E até um pouco mais, a gente vai estudar também o tratamento para essa doença, porque afinal, se é uma doença, então a gente tem que também entender o tratamento dela, né? A inveja de vários pontos de vista. Então, antes de tudo, eu gostaria de fazer um histórico sobre como a inveja era vista nos mais diversos povos. Na Grécia Antiga, a inveja era considerada um comportamento político, porque eles falavam na Grécia que a inveja era algo que um político tinha de outro, e isso trazia uma competição, uma comparação e tudo mais. Então, na Grécia Antiga, eles falavam assim: é um comportamento político, é coisa de político. No islamismo, a inveja era considerada uma doença espiritual. E isso eu acho muito interessante, porque eles viam a inveja não como algo natural do ser humano, mas sim algo que realmente fazia ruim, né? Fazia mal para o espírito do ser humano. No judaísmo, eles classificam a inveja como dois tipos, como a inveja má e a inveja boa, sendo que a inveja má seria aquela inveja que causa mal para você ou para outra pessoa, e a inveja boa é aquela que te ajuda através de comparar com outra pessoa, a crescer, a melhorar e tudo mais. O budismo, ele fala que a inveja que não tem muito esse negócio de pecado, mas a inveja é um empecilho para a pessoa alcançar a nirvana. Se a pessoa tem esse sentimento, ela não consegue alcançar a nirvana, que seria tipo o paraíso, né? No nosso meio mais cristão, a gente fala paraíso, mas no budismo seria nirvana. Então, eles classificam a inveja como isso. No cristianismo, todo mundo sabe que é um pecado capital, né? E também no cristianismo é considerada a raiz de muitos outros pecados. Então, na verdade, alguns teólogos falam que a inveja é a raiz de todos os pecados, né? Porque se não tivesse ocorrido a inveja, então o ser humano nunca teria caído. Então, também né, alguns teólogos falam sobre isso. Então, de forma geral, o que eu gostaria de concluir é que a inveja é considerada ruim, né? Todos os povos, todos eles consideravam a inveja não como algo bom, né? Mas como algo que traz consequências negativas, doença espiritual, raiz de outros pecados, coisas desse tipo. Mas afinal, será que a inveja ela pode ser considerada ou não uma doença? Será que eu estou sendo muito exagerada de falar que isso é uma doença? Bom, então eu também fui pesquisar um pouquinho sobre conceitos de doença. E esse aqui é um pesquisador alemão, né? Bruce Schmidt. Um pouquinho difícil de falar o nome dele, mas ele fala assim que uma doença ela é uma condição particular anormal que afeta negativamente o organismo. Então, uma doença ela é qualquer coisa que afeta negativamente um organismo ou alguma estrutura do organismo. E ela acontece pelo resultado de uma soma, né? Uma sinergização de vários fatores, que podem ser fatores políticos, econômicos, sociais, culturais e psicológicos. Então, uma doença ela não é simplesmente fiquei ruim por causa que uma bactéria diferente no meu organismo e tal. Não, na verdade, ela é multifatorial e ela várias coisas podem ser consideradas doenças sem mesmo a gente saber. E por isso dá para a gente concluir que sim, a inveja pode ser considerada uma doença, afinal ela é uma condição particular que vai afetar o nosso organismo. E onde que é que a inveja afeta o nosso organismo?
O nosso cérebro, ele tem uma estrutura muito interessante, que é chamada giro do cíngulo anterior dorsal. Esse giro do cíngulo anterior dorsal, ele é uma estrutura do cérebro que é responsável por fazer você sentir dor. Então, quando você se machuca, você bate seu dedinho na quina de algum móvel e sente aquela dor, essa dor está sendo processada por esse giro do cíngulo anterior dorsal. Quando você perde um ente querido, quando você separa de alguém, e você sente aquela dor, aquela coisa muito doída, é por causa que o seu giro do cíngulo anterior dorsal foi ativado. Então, sentimentos, as coisas que acontecem na sua vida que geram dor, são processadas aí. E quando a gente sente uma inveja que nos faz desejar bem materiais, status ou alguma qualidade, como beleza de uma pessoa, essa mesma área de dor, ela é ativada. Ou seja, essa área que ativa a dor física ou emocional, ela é ativada quando a gente sente inveja, que é uma coisa que muitas vezes a gente pensa, não, a inveja é só um sentimento, não tem nada a ver. Não, na verdade, a inveja é algo que é real, é processada pelo seu cérebro. Então, de real mesmo, você sente dor quando você sente inveja. Por isso que é um sentimento tão forte na gente. E por isso que é um sentimento que leva pessoas a cometerem até mesmo crimes, coisas tipo atrocidades, porque ela é uma dor muito real. E dependendo da intensidade dela, a pessoa, para se livrar dessa dor, ela começa a fazer coisas que ela nem imagina, que ela nem quer fazer. Então, é muito interessante, né? Como é algo assim que vai muito além de ser só um sentimento, só alguma coisa da alma, coisa assim, tipo, é um negócio físico mesmo que acontece na pessoa. Por outro lado, a gente também tem um outro tipo de sentimento que é chamado Schadenfreude, também alemão. Isso daí é uma expressão alemã para quando uma pessoa ela sente felicidade pela desgraça do outro. Sabe quando o invejoso ele tem inveja de alguém? Aí aquela pessoa que ele tem inveja, ela se dá mal. Tipo, sei lá, ela tinha um emprego dos sonhos, né? Como esse exemplo aí. A moça fala assim: lembra quando você foi demitida? A pessoa se sente bem pelo algo de ruim que aconteceu com o outro. Esse sentimento de Schadenfreude é exatamente isso, né? Sentir alegria pela pessoa, sentir alegria pela desgraça da outra pessoa. Geralmente é a pessoa que você sente inveja, né? E é muito interessante que esse sentimento, ao contrário da inveja que traz uma dor, ele traz uma felicidade, porque é ativado o corpo estriado ventral do nosso cérebro, que é o centro do prazer e da motivação. Então, por isso que muitas vezes a pessoa ela sente certo prazer, felicidade, porque foi ativada essa parte do cérebro dela. E é interessante também que esse sentimento ele depende da nossa percepção de quanto outra pessoa é bem-sucedida. Quer dizer que a pessoa que eu invejo pode ser diferente da pessoa que vocês invejam. Então, a percepção nossa sobre cada pessoa depende de cada um, né? Do que a gente acredita que dá pra gente invejar do outro. Então, sabe aquela expressão, a grama do vizinho sempre é mais verde? Na verdade, a grama do vizinho depende de cada pessoa, pode ser mais verde ou não. Às vezes a grama do vizinho pode ser, tipo, tá morta, mas se para a cabeça do invejoso, ele imagina que é melhor, ele acha que é melhor, então pode ser digna de uma Copa do Mundo. Mas às vezes nem é. Então, é realmente interessante como é um negócio muito relativo, né? Esses tipos de sentimento de inveja e esse daí também. E para exemplificar um pouquinho das consequências que a inveja traz no nosso cérebro, até que ponto a inveja pode levar o ser humano a fazer coisas inimagináveis, eu assisti um filme recentemente chamado A Casa, e exatamente ele mostra como a inveja funciona no cérebro humano. Esse aqui é o personagem principal, ele morava numa casa, num apartamento que ele gostava muito e tal, mas quando ele perde o emprego, ele tem que ir embora daquele apartamento, tem que ir embora daquela casa, tem que ir para uma casa bem mais simples. E aí ele vai observar a família que se muda para a casa antiga dele. Ele começa a observar aquela família. Ele chega a sentir tanta inveja que ele chora, ele é uma angústia tão grande que faz ele chorar, é muita dor que ele sente. E quando ele começa a fazer mal para aquela pessoa, tipo, sem motivo nenhum, só porque eles moram na casa que ele gosta, que ele gostaria de morar, por pura inveja, ele começa a fazer mal para aquela família e ele vai sentindo prazer. Então você vê exatamente funcionando, né? Isso no cérebro dele, as consequências que isso traz. Eu vou mostrar só o trailer para vocês terem uma noção melhor do que eu tô falando. Deixa eu só compartilhar aqui o vídeo, né? Que tem que compartilhar o som. Aqui cada mês de aluguel é uma facada.
Mas é nossa casa. E até quando nós vamos ficar assim? São 4 paredes, nada mais. Mas o cargo que temos é pra quem tá começando. Bom, de alguma forma, estamos todos sempre começando. Sinto muito. Eu me chamo Javier. E eu tô aqui pela primeira vez. Eu tenho tentado parar, porque já perdi minha mulher. Já perdi minha filha. Tomás, o segredo é ver o que tá por vir. Ou seja, os pontos fracos. É que eu trabalho muito e a Lara, às vezes ela acha que eu não fico muito com a minha filha. E esse é um ponto fraco seu? Me ajudaram muito. E agora eu tenho um objetivo, um projeto a que vou dedicar todas as minhas energias. Acabou a história de só ver o que os outros têm e não sabem aproveitar e nem merecem. Você deve ser a Lara. Javier, acertei? Sim, um prazer. Igualmente. A partir de agora eu vou pegar as rédeas da minha vida e pegar o que eu mereço. Javier, abre agora mesmo! Sem pedir permissão e nem desculpas. Então, bem, com os slides anteriores, né, deu pra gente concluir que a experiência da inveja é uma coisa muito real. Realmente está acontecendo no nosso cérebro, né? Ela é algo que a gente pode até falar que corre de forma visceral, né? E também a experiência da inveja é uma coisa que todos nós passamos. Não tem como a gente negar que todo mundo passa pela experiência de inveja. Quem nunca sentiu inveja, quem nunca sentiu felicidade por ter acontecido algo ruim com outra pessoa, quando a gente invejava aquela pessoa. Então, é uma experiência que realmente fica muito presente, né? E também a gente pode concluir que o quão baixo o nosso cérebro está trabalhando, o que ele está fazendo de ruim para que a gente adote comportamentos tão ruins que a gente pode vir até mesmo se arrepender no futuro. Então, o filme mostra exatamente, né, as consequências que quando a pessoa vai deixando a inveja levar ele vai fazendo algo ruim, assim. E só que assim, às vezes a inveja às vezes nem faz a gente se vingar, né? Mas faz a gente ficar depressivo, a gente sentir complexo de inferioridade. Então, a experiência da inveja realmente é uma coisa muito real. E, querendo ou não, o invejoso ele acaba sendo uma vítima de si mesmo, né? A pior pessoa que ele pode fazer mal quando ele sente inveja ou quando ele sente alegria pela desgraça do outro é ele mesmo. Ninguém fica tão ferido quanto ele mesmo, ninguém se machuca tanto quanto ele mesmo. É um negócio que ele nem percebe. E é um negócio que ele não quer que aconteça. Ninguém quer, tipo, se sentir infeliz. Ninguém quer ficar na depressão. Ninguém quer agir mal com outra pessoa porque depois vai sentir remorso. Mas ainda assim as pessoas acabam chegando nesse ponto, né? E tudo isso saindo de uma pequena coisinha que é a inveja. Uma pequena coisinha de você se comparar com o outro, querer ser melhor que o outro, ou tá igual ao outro. Então, com isso a gente começa a pensar, né? Por que as pessoas chegam nesse nível, né? Por que as pessoas acabam sentindo tanta inveja a ponto de sentir infelicidade? Então, se a inveja dói, por que a gente ainda continua cultivando ela? Afinal, todo mundo quer ser feliz. Ninguém está buscando a infelicidade. Todas as pessoas estão buscando a felicidade. Não importa quem seja, não importa a idade, não importa nada, né? Absolutamente todo ser humano está buscando felicidade. Se alguém que não tiver, levante a mão, né? Porque eu acho que realmente todo mundo quer ser feliz. E ninguém quer ser infeliz. Mas ainda assim, a pessoa ela acaba cometendo coisas que ela não gostaria de cometer, como a inveja, que é o exemplo que a gente está dando no dia de hoje, e chegando nessa infelicidade. Isso acontece porque o ser humano ele se encontra num estado de contradição. Então, uma hora ele tem a mente original, que é a mente boa dele, que tem bons desejos e que levam de fato a felicidade. Então, desejo de amar, desejo de ajudar alguém, e aquilo realmente traz uma felicidade. Mas ele também tem a mente má dele trabalhando de forma muito ativa, que o faz sentir inveja, que o faz comparar com outras pessoas, que o faz depois ter depressão, e tudo isso levando à infelicidade, né? Então, essa mente má trabalhando para ele ter maus desejos, como a inveja, que vão levar a pessoa, inevitavelmente, à infelicidade. Então, todo ser humano se encontra nesse estado, um estado de contradição, que é um estado de destruição da própria pessoa. Só que a gente não tem essas mentes separadas, a gente está sem uma mente, então muitas vezes é confuso na nossa cabeça. Como é que eu posso separar o que a minha mente original quer e o que minha mente má quer?
como é que eu posso desvendar? Simplesmente separar um do outro. É algo difícil, é algo que a gente está lutando todo dia nas nossas vidas. Essa contradição, ela vai se expandindo do indivíduo para a família, para a cidade, para a nação e para o mundo. Então, por isso que acaba acontecendo tudo isso na nossa sociedade, né? E para a gente tentar entender ainda melhor sobre a inveja, por que a gente se compara com as outras pessoas? Seria muito melhor se a gente não se comparasse, seria muito melhor se a gente não pensasse. Só que, cara, não tem como, porque o nosso cérebro, ele é um cérebro biologicamente social. O que quer dizer que o nosso cérebro é, assim, social? Quer dizer que o nosso cérebro ele é programado para viver em grupo e pensar em outras pessoas. Então, eu estava lendo alguns artigos, todos os pesquisadores eles concluíram isso, né? Que o nosso cérebro ele está muito mais programado para pensar nos outros do que pensar em si mesmo. Então, pode até ter muita pessoa que fala, não, eu penso mais em mim do que nos outros, eu me importo mais comigo mesmo que nos outros. Bom, mas o que a ciência fala é que o nosso cérebro tem uma tendência de pensar em outras pessoas mais do que na gente. E porque isso, na verdade, é um mecanismo de sobrevivência do próprio ser humano. Então, se você pensar no bebê, o bebê humano, ele é o ser mais frágil que existe da natureza. Não tem outro ser assim tão frágil quanto o bebê humano. Tipo, um bebê de girafa já nasce andando, mas o bebê humano não. Ele precisa de outra pessoa para sobreviver. Então, por isso que o nosso cérebro é assim. É porque uma criança, um bebê precisa do outro. E justamente por isso a gente tem que ter um cérebro que é mais para pensar no outro do que na gente mesmo. Essas pesquisas também mostraram que a felicidade ela vem de acordo com a qualidade das relações. Então, eles fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos, a Universidade de Harvard, e eles mostraram que eles acompanharam, na verdade, pessoas, na verdade, um grupo de pesquisadores acompanharam pessoas durante 73 anos. E acompanhando aquelas pessoas durante 73 anos, eles entenderam que a felicidade ela vem de acordo com a qualidade das relações. Porque uma vez que nós temos um cérebro social, o mais importante para a gente é o quão boas estão as nossas relações com as outras pessoas. E por isso que a emoção mais intensa que o ser humano pode sentir é relacionada com o amor com as outras pessoas. Não existe nenhuma emoção tão intensa, tão forte como a emoção do amor que a gente pode ter com as outras pessoas. E é justamente por isso, então, que os nossos pensamentos são sobre outras pessoas. Então, nosso cérebro, ele é programado para a gente pensar em outras pessoas, mas não é para a gente ficar se comparando, sentindo inveja, nada do tipo. Ele é programado para a gente pensar nos outros, porque isso é um mecanismo de sobrevivência, isso também é um mecanismo da gente alcançar a felicidade. Isso é um mecanismo da gente ter emoções intensas como amor, mas nunca foi criado como um mecanismo para a gente se comparar, sentir inveja e tudo mais. Mas porque a gente tem esse cérebro biologicamente social, a gente acaba pensando demais sobre as outras pessoas. E quais são, então, as consequências de se comparar? Quando a gente se compara com as outras pessoas, é aí que surge o sentimento da inveja. Você vai sentir inveja como se você não se comparar com outra pessoa, né? É muito claro, né? Tipo, não tem como você sentir inveja se você não se comparar. Primeiro você passa pelo estágio que você olha para o outro e se compara. Aí você vê o seu estado, vê o do outro, aí sente inveja. E da inveja é muito fácil, você vai para angústia. E da angústia é muito fácil, você vai para depressão e ansiedade. Por isso que, se você dá uma pesquisada no Google e ver assim, quais são os malefícios, né, de usar muito Facebook, muito Instagram, muitas redes sociais, vão falar que é depressão e ansiedade. Justamente por isso, porque as redes sociais, elas são um prato cheio para você se comparar, sentir inveja dos outros. Então, as redes sociais, elas são como um mundo de aparente perfeição, onde todo mundo parece perfeito, todo mundo parece muito feliz, mas na realidade não é bem assim, né? Só que isso daí é um prato cheio para a gente comparar a nossa vida com as outras pessoas, para a gente comparar o que a gente está fazendo, qual é o nosso estilo de vida com os outros. E nas redes sociais, o grande problema é que o mundo ele é alterado, né? Nada daquilo é de fato real, né? Nada daquilo é de fato verdadeiro, né? Na verdade, é o mundo que a pessoa que está mostrando quer aparecer. Só que por a gente se comparar, a gente acaba causando muita angústia em nós mesmos. Então, o que a gente pode fazer, né? O que a gente pode fazer para melhorar esse estado, para sair desse estado tão ruim de sentir inveja, tão ruim de se comparar com as outras pessoas? Primeiro ponto é identificar os seus gatilhos. Então, se você tem problema assim, de usar muita rede social e aí se compara demais com a rede social,
Então, isso é um gatilho, né, para você sentir inveja. É melhor parar, né? Hoje em dia tem aqueles programas no próprio celular que conseguem temporizar o tempo que você usa nas redes sociais, ou até mesmo excluir mesmo o aplicativo, porque se é um gatilho, se te faz mal, para que continuar fazendo isso? Outro gatilho muito comum é a fofoca, porque quando a gente fofoca, a gente fala dos outros. O nosso cérebro biologicamente social fica lá super ativado para a gente ir lá e começar a falar dos outros, falar mal dos outros, falar bem dos outros, não importa, falar dos outros. E se a fofoca é uma coisa que te dá um gatilho para você sentir inveja dos outros, então também é uma coisa que é muito bom parar, né? Outra coisa também é não comparar o outro para medir sua essência, porque a nossa essência é muito única. E só a gente sabe o nosso valor, só a gente sabe a nossa essência. Ninguém conhece o nosso valor, a nossa essência, senão a gente mesmo. Então, uma coisa que a gente pode fazer é justamente isso, né? Não comparar com o outro aquilo que só a gente conhece, que é nós mesmos. E sendo que a gente também nem conhece a essência da outra pessoa, a gente conhece uma parte superficial. Como a gente vai comparar a nossa essência com algo superficial de outra pessoa? Não faz nem sentido, né? E outra frase também que dá muitas lições de vida é essa daqui: se a vida te der limões, faça uma limonada. Para a gente parar de apontar o dedo nas outras pessoas para justificar a nossa inércia. Muitas vezes nós pensamos assim que tal pessoa é muito boa naquilo, então para que eu vou continuar? Por exemplo, para que eu vou continuar lutando tal arte marcial se todo mundo lá já é melhor que eu? Para quê? Eu vou desistir, né? E eu sou uma pessoa que eu falo por mim mesma, porque eu já fiz isso. Eu já fiz vários cursos de várias coisas e desisti, porque eu sempre era pior, né? Mas eu não posso usar os outros para justificar minha inércia, para justificar que eu não tô para justificar de não fazer algo, né? Porque se eu me comparar com os outros, então, imagina, sempre vai ter gente melhor que eu, nunca vou conseguir ser a melhor, né? Então, acho que é um ponto muito importante. Outro é usar as pessoas como inspiração, não usar como medida de sucesso. Então, a gente não pode pensar que se eu não alcançar aquele nível lá de fama, ou aquele nível de dinheiro, ou de conhecimento, eu vou ser um sucesso. Não, na verdade, várias pessoas podem ser inspiração. Quando a gente lê a autobiografia de uma pessoa, a gente percebe que aquela pessoa, ela não alcançou tudo aquilo porque ela tinha muitas facilidades. Na verdade, justamente de acordo com quantas dificuldades ela pôde passar. Então, as pessoas são realmente formas de inspiração. E a gente tem esse cérebro biologicamente social, a gente vai continuar se comparando com as pessoas, a gente vai continuar usando as pessoas assim como uma forma de inspiração por causa do nosso cérebro. Só que a gente tem que controlar, né? O quanto eu posso usar, até onde eu posso pensar naquela pessoa como uma inspiração, mas não indo para o nível de ser uma medida de sucesso, algo que eu inveje. Então, utilizar como medida de sucesso a comparação apenas com nós mesmos, uma vez que só a gente conhece a nossa essência, nenhuma outra pessoa conhece a sua essência. Não tem outra pessoa, talvez seus pais, mas nem isso conhece a sua essência de verdade. Então, a única pessoa que a gente pode se comparar é com a gente mesmo. Quem eu era no passado, quem sou agora, o quanto eu melhorei ou o quanto eu piorei. Só assim eu realmente posso medir a minha verdadeira essência, né? E também a última dica é sobre ter gratidão. Esse livro aqui, os dois livros são autobiografias, então eu achei muito interessante, porque eu acho que as autobiografias são uma forma muito interessante da gente ver como inspiração às outras pessoas, porque na autobiografia a gente percebe que não é a pessoa não alcançou vitória, sucesso em algo, simplesmente porque aquela pessoa ela tinha muita sorte na vida, muita facilidade, deu tudo certo. Muito pelo contrário, todas as autobiografias elas têm aquilo de mostrar as dificuldades, os pontos difíceis da vida da pessoa e mostrar como a pessoa superou aquilo. Então, nessa autobiografia é chamada Mãe da Paz, né? Ela fala o seguinte: meu lema ao longo da vida é como levar a vida com um coração de gratidão maior hoje do que ontem. Eu me esforço para levar a vida agradecendo hoje mais do que ontem, amanhã mais do que hoje, agradecer cada dia é a minha meta de vida. Então, ela fala assim, quando passa por dificuldade, né? Então, a gratidão acaba sendo aquilo que alavanca ela. E outra também é desse livro aqui, O Cidadão do Mundo que Ama a Paz, que ele fala o seguinte: qualquer um pode continuar seguindo em uma situação fácil, mas se você tem uma filosofia que pode capacitar a enfrentar a dificuldade, ela é a gratidão.
Desculpa, meu cachorro tá meio doido aqui. Então, todas elas, né, todas as frases aqui estão mostrando, na verdade, que a gratidão ela é uma forma muito boa da gente passar por uma dificuldade e também a gratidão é uma forma da gente analisar a nossa vida e ter gratidão simplesmente por tudo aquilo que a gente tem, não querer ter mais, não querer se comparar com o outro, ter tanto quanto o outro, mas realmente observar aquilo que você tem e pensar, nossa, eu tenho já demais, né? Então, por que eu vou sentir inveja de outra pessoa? Acho que a gratidão realmente acaba sendo uma fórmula mágica para a gente não sentir inveja das outras pessoas. Além das outras, que eu considero mais como dicas, eu acredito que a gratidão ela tem um significado muito mais profundo nas nossas vidas. E agora eu quero saber um pouco qual que é a dica que vocês têm. Não, na verdade, não estou no fim da conferência ainda, mas é só como é que fala? Vamos fazer tipo uma pesquisa aqui. Eu quero saber as dicas que vocês têm. Eu vou colar aqui no chat. Tá aqui, né? Vocês vão clicar aí e aí vocês vão mandando as dicas aí para mim, tá? Vai aparecer aqui na minha tela. Então, pessoal, pode entrar e pode escrever, tá? Vocês estão conseguindo? Qual a dica que você tem para você não sentir inveja, para você não sentir se comparar com os outros? O que você tem de dica, né? O que você faz no seu dia a dia? Porque eu acho que todo mundo tem alguma ideia, ou paciência, amor próprio. Amor próprio é muito bom, né? Nossa, amor próprio é muito importante para a gente refletir sobre a gente mesmo. Paciência também. Reflexão e meditação, se amar, né? Bem parecida com amor próprio. Conhecer a mim mesmo, com certeza, né? Quando a gente conhece a nós mesmos, a gente consegue entender melhor sobre a gente mesmo, ter gratidão sobre aquilo que a gente tem. Oração tá ficando forte aqui, hein? Pensar positivamente, me inspirar em outras pessoas, né? Só se inspirar, reflexão e meditação, autoconhecimento. Se perguntar o motivo, por que eu tenho inveja daquela outra pessoa? Inveja como um incentivo, se amar, virar amigo daquela pessoa que você tem inveja, é muito bom. O problema é que às vezes a gente tem inveja de pessoas próximas da gente, né? A gente ama tanta pessoa e às vezes tem inveja. Tipo, inveja do pai, inveja da mãe, inveja dos filhos, é uma coisa que real acontece. Encontre gratidão, virar amigo, ninguém é igual, reconhecer seu valor, faça outra coisa. Nossa, muitas ideias. Acho que todos vocês são muito bons, tem ideias muito grandes, mas acho que as que ficaram mais fortes aqui foi oração, conhecer a mim mesmo e autoconhecimento. Então, vocês realmente pegaram o cerne do negócio, né? O autoconhecimento. Para a gente entender a gente mesmo, entender nossos gatilhos, a gente tem que realmente se autoconhecer. E fazer oração é uma coisa muito boa também, para a gente conseguir sentir de verdade gratidão. Então, continuando aqui. Agora já estamos quase no final, galera. Indo para o final já. Bom, porque mesmo com dicas tão boas, ainda nós temos dificuldades em alcançar a felicidade, né? Então, eu coloquei felicidade, mas não sabia o que colocar, porque alcançar não inveja. Falei, não, vou colocar alcançar a felicidade. Porque mesmo a gente, todos vocês deram dicas muito boas. Eu tenho certeza que tudo aqui que eu falei também não é novidade. São reflexões que todo mundo já deve ter visto em algum lugar, ou pensado, algo do tipo. Mas mesmo assim, a gente ainda tem muita dificuldade de não sentir aquilo que a gente não quer sentir. A gente não quer sentir inveja e continua sentindo. E fala, não, vou fazer tal coisa e continua sentindo. Não precisa ser só inveja, pode ser qualquer outro tipo de sentimento. A gente ainda tem muita dificuldade de superar ele para conseguir alcançar uma plenitude, alcançar uma felicidade. E por que isso acontece? Exatamente, a gente volta para aquele ponto que eu falei no começo, né? É a contradição humana. É o estado de destruição que a gente se encontra. É a nossa mente original contra a nossa mente me atrapalhando. É as duas, na verdade, juntas na nossa cabeça, que é uma só, e que faz a gente simplesmente não conseguir diferenciar uma da outra. E, além disso, o ser humano, justamente por causa dessa contradição dentro dele, ele se encontra em um estado de ignorância. Então, o ser humano tem um estado de ignorância que ele não consegue nem discernir da mente original dele com a mente má dele.
E isso acontece, nós vimos, né, por causa da queda do homem. Então, o ser humano, ele tem mente e corpo, que seria uma parte mais interna e mais externa. Então, naturalmente, ele busca um conhecimento interno, um conhecimento externo, para sanar suas dúvidas da ignorância interna e da ignorância externa. A ignorância interna são perguntas como de onde nós viemos, a nossa origem, qual é a finalidade da vida, o que acontece depois da morte, o que é bem e mal. E a ignorância externa são perguntas de fato sobre o mundo externo, tipo, qual que é a origem do universo físico, como funciona o nosso corpo físico, e as leis da natureza, o que constitui o mundo natural. São questionamentos que todos os seres humanos têm. Então, nós ainda somos seres com muita tradição, muito ignorante. Por isso que a gente não consegue superar todos os nossos problemas, né? E ao longo da história, então, o ser humano tem buscado diferentes formas de poder sair desse estado. Então, a conferência que eu trouxe hoje para vocês nada mais é do que algo assim, né? É um conhecimento interno, um conhecimento mais religioso, filosófico, para a gente parar de ser invejoso, mas também um conhecimento científico mais externo da ciência, né? Como que a inveja funciona no nosso cérebro? Então, justamente por isso, porque a gente tem mente e corpo, a parte interna e a parte externa, naturalmente a gente busca um conhecimento mais interno e um conhecimento mais externo. Só que ao longo da história, os dois têm muitas vezes conflitado, né? Religião versus ciência. Quem nunca viu isso, né? É algo muito conflitante, mas que de fato precisa se unir, fazer uma nova expressão da verdade que consiga unir os dois tipos de conhecimento, porque isso realmente pode estar nas nossas vidas, isso realmente pode levar à felicidade. Então, isso vai despertar a nossa mente original, que é a nossa mente boa, que isso não leva a ter bons desejos, que nos leva à felicidade. E é necessária uma nova expressão da verdade, não porque a verdade muda, porque a verdade ela é absoluta, imutável, eterna e única. O que muda é o método de amplitude que a gente tem para entender aquela verdade. Isso acontece porque a espiritualidade humana ela tem aumentado, tem se desenvolvido com o passar do tempo. A gente não pode falar que a nossa espiritualidade é a mesma de 2.000 anos atrás, 4.000 anos atrás, 6.000 anos atrás, porque a espiritualidade do ser humano está se desenvolvendo. Se a gente for comparar a espiritualidade dos seres humanos quando Deus mandou os 10 mandamentos, que eram coisas tipo não matar, não roubar, não cobiçar a mulher do próximo, são coisas que para a nossa sociedade de hoje é tipo muito óbvio, né? Tipo, você não pode matar, você não pode roubar. Mas naquela época era tão normal que Deus tinha que colocar mandamentos, escrever numa tábua, falar, não pode fazer isso, porque as pessoas tinham um nível de espiritualidade tão baixa que elas cometiam aquilo sem peso na consciência. E quando Jesus veio 2.000 anos depois, o ser humano tinha um nível de espiritualidade muito mais elevado, então Jesus pôde dar palavras muito mais profundas, palavras de amor ao próximo, de amar inimigo. E hoje a gente vive uma era 2.000 anos depois, então a nossa espiritualidade ela ainda é mais elevada, por isso precisa de uma expressão da verdade que realmente esteja de acordo com o nosso nível de espiritualidade dos dias de hoje. E também tem um desenvolvimento intelectual dos seres humanos, e isso é inegável, não tem nem muito por que eu exemplificar, porque a nossa história tem mostrado que o nosso intelecto está se desenvolvendo com o passar do tempo. Então, deve vir uma nova expressão da verdade que consiga conciliar, então, essa parte interna e externa, parte espiritual e parte intelectual. Ela deve dar respostas às questões básicas da vida, tipo origem da vida, finalidade, como posso ser feliz. Ela também tem que acabar com o conflito entre a religião e a ciência. E uma pessoa que fala disso, eu acho muito legal, é o Albert Einstein. Ele tem uma frase que ele fala que a ciência sem a religião é manca e a religião sem a ciência é cega. Então, é um negócio que é realmente muito importante as duas estarem trabalhando juntas. Também realizar uma família humana global. E o mais interessante, explicar o fluxo da história humana. Desde os primórdios até os dias de hoje, como que a sociedade humana tem se desenvolvido, como que é a forma com que Deus tem trabalhado com os diferentes tipos de povos, porque a gente sabe, não existiu só uma religião no mundo, existiam várias. Então, como que a forma que Deus tem trabalhado com os mais diferentes tipos de povos, como que é a forma como o fluxo está acontecendo, para onde leva esse fluxo, qual que é a finalidade da história. Então, isso é algo que a nossa pessoa, na verdade, também deve estar se desenvolvendo, deve estar falando, entre outras. Então, eu encerro aqui minha conferência com um convite para esse curso de um dia de Filosofia e Teologia do CARP, que a gente vai realizar nesse sábado. Então, vai ser um dia, vai ser das 9 da manhã às 5 da tarde, mais ou menos. E vai ser muito interessante, porque aqui a gente, às vezes, eu só estou expondo, né? Não tem muita oportunidade, assim, de vocês falarem e tal, mas nesse curso de um dia, a gente tem as palestras, tem roda de discussão, tem momentos únicos que você
conversando com outras pessoas, você vê, nossa, tal pessoa pensa igual eu, tal pessoa pensa diferente, mas isso é muito legal, isso é muito interessante. Então, a gente vai ter nesse sábado esse seminário de um dia. Se vocês querem participar, pode conversar com a pessoa que te convidou, que te chamou para essa palestra. Ela vai poder te informar melhor, te passar o link para você participar. E vai ser muito interessante, eu espero por todos vocês, para a gente abordar cada vez mais temas assim. Também toda quinta-feira a gente está trazendo um tema diferente. Hoje foi da inveja, mas a gente toda quinta tem um tema super legal para poder chamar, para poder discutir. E a gente vai encerrar por aqui a conferência, mas a gente vai dividir em grupos para poder fazer uma pequena roda de discussão. Como tem 85 pessoas, não dá para a gente fazer uma roda de discussão aqui, toda a galera. Mas dá para fazer com todo mundo e, por favor, não saiam, participem dessa roda de discussão, que é um momento bem gostoso para a gente discutir um pouquinho sobre o que foi falado e pensamento de vocês. Então, com isso, eu gostaria de encerrar e agradecer. Muito obrigada. Aê, uma salva de palmas.